Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje já tenha começado como um dia mais que abençoado. Hoje nós chegamos aqui nos estudos do capítulo 22, faltando agora somente 6 capítulos para a gente encerrar mais uma etapa, mais uma jornada que eu acho que tem sido muito boa, muito proveitosa, muito edificante, de um aprendizado cada dia mais profundo. E agora, né, vamos já entrar nesse capítulo, porque eu falei que hoje eu quero fazer um vídeo mais curto. Vamos ver se eu vou conseguir ser sucinta. Acho difícil, né? É uma tarefa difícil para mim, mas vou tentar, vou dar o meu melhor aqui. A gente sai ali do capítulo 21, né, que nossa, tantas coisas. Foi um capítulo longo, extenso, com muitas falas, muitas coisas, muitos acontecimentos. A gente viu e foi muito bem explicado pela minha amiga Paula. E hoje a gente continua, porque na verdade aqui no capítulo 22, Paulo ainda está no mesmo cenário. Ele está ali na escadaria do templo, ele está sendo levado para a prisão. Então a gente termina, né, com aquele tumulto, ele ali na escadaria. E aí quando a gente pensa em escadaria, ele vai descer a escadaria. Então ele está num ponto mais alto, a multidão ali mais abaixo e o povo tá enfurecido, querendo acabar com a vida de Paulo, que não era novidade para ele, né, meninas? Vocês já estão sabendo que no livro de Atos, Paulo tá sofrendo. Já primeiro ele perseguiu e agora ele está sendo perseguido. Ele está provando do próprio veneno, né? Que ele antes ele era o perseguidor, agora ele é o perseguido. E aí ele tá ali na escadaria. E aí ele levanta, ele faz um sinal com a mão e fala, quer falar? Deixa eu falar, porque Paulo, ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa que ele conseguia persuadir o outro pelo dom da palavra, pela lábia. Ele sabia usar tanto as palavras certas como na hora certa, para a pessoa certa. Ele era muito sábio. E a gente vê aqui, vamos para a Bíblia aqui comigo, porque a gente vai ver aqui no finalzinho, aliás, nem chegamos ainda no comecinho do 22, a gente vai ver que ele tá ali e ele começa a falar em hebraico. Alguns estudiosos dizem até que é aramaico. Aramaico é um dialeto, um desdobramento do hebraico, e já não era tão falado. Então, assim, quando eles estavam esperando ali que ele falasse em grego, porque era a língua que estava sendo falada ali naquele momento. Mas Paulo, com toda a sabedoria, ele estava se dirigindo a judeus, então ele sabia, né? E eu acho isso muito tremendo, que a gente vai ver ali mais em Romanos, que ele fala que ele se fez de judeus para com os judeus, de gentios para com os gentios. Ele sabia, agora é a hora de falar grego, não. Agora é a hora de eu falar meu hebraico, porque eu vou cativar mais as pessoas, eu vou falar mais fundo a alma delas. E a mesma coisa, assim, eu imagino, né? Porque nós aqui, nós brasileiras, que estamos aqui num outro país, qual seja o país, a gente fica tão feliz quando a gente encontra um outro brasileiro, que você tem a oportunidade de falar a sua própria língua, porque por mais que nós falemos, né, o inglês, no caso aqui dos Estados Unidos, nunca, por mais que sejamos bem fluentes, nunca é igual falarmos a nossa língua mãe. Tem um outro peso. E quando a gente está falando para brasileiro, às vezes a gente está numa roda que tem americanos e a gente acaba falando inglês, mas uma vira para outra, né, Márcia? Uma vira para outra e fala, agora vamos falar. Entre a gente é muito melhor, porque você fica bem mais... É mais claro aquilo que você está falando. Por mais fluência que tenhamos no inglês, nunca é a mesma coisa do que falarmos a língua, né, a nossa língua mãe. Então ali Paulo, por mais fluente que ele fosse em grego, ele sabia que com o povo dele, com o povo judeu, ele tinha que se dirigir na língua deles, porque o impacto ia ser bem maior. Olha a inteligência, olha a sagacidade de Paulo, tanto que ele era astuto, mas um astuto num sentido bom, porque olha, aqui não, aqui eu vou fazer assim, porque eu vou tocar mais na alma, no coração desse povo. E é exatamente isso que a gente vê aqui no começo do capítulo 22. Eles ficam estarrecidos, estavam esperando que ele fosse falar em grego, e aí de repente ele começa a falar hebraico ou aramaico, não faz diferença.
se ele falou em hebraico ou se ele falou em aramaico, a diferença foi que ele falou a língua que eles estavam falando. Mas bora aqui para a Bíblia para validar exatamente o que eu estou falando, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão do que aconteceu aqui no comecinho do capítulo. Então ele já começa dizendo irmãos e pais, olha assim, já tentando, ele não vai, ei povo, gente, se fosse eu já ia falar, cala a boca, seu povo. A gente tem essa tendência a querer confrontar na raiva, tentar discutir, tentar provar a verdade com agressividade. E a gente já vê aqui no comecinho que não é isso que Paulo faz, ele já vai irmãos e pais, já amansando ali, trazendo um discurso calmo, um discurso eloquente, mas ao mesmo tempo tranquilo, apaziguador, sem alvoroçar mais a multidão que já estava muito alvoroçada e não precisava de mais nada para que eles meninas, mistura espanhol, inglês, senhora, começassem a ficarem mais atribulados ali no seu espírito e a querer matar mesmo, porque a intenção da multidão era essa. Não era só apedrejar, levar Paulo para a prisão, não. Era matar mesmo, era morte. Aí a gente vê, né, que ele começa, né, quando ouviram que eles falavam língua hebraica, guardaram ainda o maior silêncio. Eles ficaram estarrecidos. O quê? Ele está falando nossa língua? Aí eles calaram. Então olha a inteligência de Paulo. Se ele tivesse começado a falar em grego, o alvoroço ia continuar, porque ninguém ia dar moral para ele. O povo ia continuar não entendendo o que ele falava. Mas ele vai falar na língua que eles entendiam e aí faz-se um silêncio total. E aí Paulo pode dar essa explicação que a gente já viu ali no capítulo 9, né, aqui de Atos, que é a conversão de Saulo, na época ainda era chamado de Saulo, mas ali é uma narrativa de Lucas. Agora, Lucas está escrevendo, mas escrevendo com a narrativa de Paulo. É o próprio Paulo contando o que acontece com ele. E aí ele vai falar, olha só. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas me criei nesta cidade, Jerusalém, né? E aqui fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então o que ele está falando? É mais ou menos Paulo ali mostrando as credenciais dele, mostrando para o que ele veio, falou, olha gente, eu não sou qualquer um não, eu tenho cidadania romana, mas eu sou judeu de nascença, eu sou judeu. Eu nasci em Tarso, na Sicília, mas eu me criei aqui em Jerusalém e eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Nós falamos um pouquinho sobre Gamaliel, se eu não me engano é no capítulo 5. Gamaliel era um doutor da lei, um rabino, um mestre da lei, considerado o rabino dos rabinos e era muito instruído. Então ele foi o professor de Paulo. Isso aí dava uma veracidade, uma autenticidade no que Paulo representava, nas raízes judaicas, enquanto arraigado, né, a lei de Moisés, Paulo estava, porque ele foi instruído pelo melhor dos melhores. Seria mais ou menos se você fosse para um cirurgião plástico, sei lá, gente, olha, desculpa, a analogia que eu tô fazendo agora foi a que me veio na cabeça, acho que talvez alguns de vocês nem vão saber quem é, né? Mas um cirurgião plástico, você quer saber se ele é bom? Ele fala assim, ó, meu professor foi o Pitangui, Ivo Pitangui, que é considerado o maior cirurgião plástico de todos os tempos. Então, meu professor foi Gamaliel, então eu já tenho uma credencial, eu sou judeu, eu estudei na principal escola judaica aqui e me formei aos pés de Gamaliel. É mais ou menos isso que Paulo está falando, ó, credencial eu tenho. Quem mais que vocês querem checar? E aí ele continua. Ele fala que ele é tão zeloso quanto os próprios judeus que estavam ali. E aí ele vai contar, né, que ele perseguia, no versículo 4 ele diz, eu persegui este caminho, né? Lembra? Os cristãos eram chamados do caminho. Eu persegui aqueles que estavam no caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere. Mulheres, homens, não importava. Não importava quem era, eu estava ali para persegui-los, para colocá-los no cárcere. E aí eu ainda tinha cartas, eu pedi cartas. Vocês vão se lembrar, ali no capítulo 9, quando ele está indo para Damasco, ele tem uma autorização, uma carta autenticada, assinada pelos doutores da lei, dando a ele plenos poderes para prender, amarrar
e levar esses do caminho, que ainda não eram chamados de cristão, levar esses cristãos intitulados os do caminho de volta para Jerusalém, para serem ali açoitados, apedrejados, mortos, mas para serem punidos por simplesmente estarem seguindo um novo caminho. E aí ele está contando ali essa história. Paulo, gente, fica comigo aqui. Paulo ainda tá lá na escadaria. Paulo não entrou em nenhum lugar não. Ali, ó, imagina a cena. Fecha seu olho e imagina a cena. Paulo numa escadaria enorme, a multidão toda lá embaixo escutando o que Paulo tá falando. E agora ele vai contar o testemunho dele, como ele se converte. Ele vai contar que ele está indo para Damasco com essas cartas, né, que lhe davam autoridade para isso, para prender os cristãos. E no caminho de Damasco, nós falamos sobre isso no capítulo 9, ele cai de cara no chão, vem uma luz muito forte e uma voz, né? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu acho que fui eu que falei isso, eu acho que eu até dei um spoiler no capítulo 9, né? Que eu falei que é o meio-dia, mas lá no capítulo 9 não diz a hora que Paulo cai de terra no chão e que Jesus aparece para ele. Agora, aqui no capítulo 22, é o próprio Paulo contando e ele vai dizer, né? Vamos ver se eu acho aqui onde é que está o versículo. Estava para dos caminhos. Versículo 6, meninas. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que chama a minha atenção aqui, e eu acho que chamou a sua atenção também, ao meio-dia. Meninas, nós sabemos, não precisa ser expert em nada em física, eu não entendo nada de física, mas a gente sabe que, bom, eu até acho que, né, é a física que estuda isso aí, vai que eu entendo tão pouco que nem é a física. Meio-dia é a hora que o sol mais brilha, é a hora do sol, do ápice, do total, né? Ápice total do sol. Então a luz mais forte do sol é o meio-dia. E aí eu fiquei pensando aqui com os meus botõezinhos e abro umas aspinhas, porque o que eu vou falar quando eu digo meninas, vem comigo, entra na minha cabeça, coisa da minha cabeça. E por que eu friso isso? Porque isso aqui não é verdade. Verdade no sentido, isso aqui são as minhas conjeturações, os meus achismos. E quando eu digo eu acho, não é verdade absoluta. Então eu quero que vocês pensem e reflitam e façam seus contrapontos. Não, eu acho que ela tá errada, porque aqui eu não sou a dona da verdade, nem sou tão estudiosa assim, profunda, mas ao ler Atos, desta vez eu fiquei me questionando. Por que tá tão específico, quase ao meio-dia, a hora mais brilhante, a hora mais clara? E nada na Bíblia, nós também já falamos sobre isso muitas vezes, não tem nada que é por acaso, não é verdade? Então tem alguma coisa aqui que quer nos dizer. Aí eu fui pensar, meio-dia, luz mais alta, porque se fosse no finalzinho do dia, já ali entrando na penumbra, né, no entardecer ou à noite, qualquer luz pequena seria suficiente para iluminar esse caminho, para fazer com que as pessoas vissem essa luz, né? Não, a gente está no escuro, né? Se você está num quarto escuro, você acende uma vela, um fósforo que seja, uma luz, por mais pequena que seja, ela já traz, né, uma luz ali para a escuridão. Mas aqui ao meio-dia, o que isso nos quer dizer? Meninas, que a luz de Jesus, que é o próprio Jesus que aparece para ele, né? E nós sabemos que ele é intitulado Sol da Justiça, a luz do mundo. A luz do mundo, que é Jesus, é muito mais forte do que o próprio sol, que foi ele mesmo que criou. Porque ao sol do meio-dia, ainda assim, sobreveio uma luz tão grande que ofusca, né, os olhos de Saulo, e faz até com que ele fique cego por 3 dias. Então, olha só que luz é essa, que é tão forte, tão grande, que ao meio-dia, dá para imaginar que, qual é? Pega uma lanterna ao meio
meio-dia você nem consegue ver, mas a luz de Jesus, ela é tão forte. Eu não entendo nada de física, como eu falei, mas deve ter partículas de, sei lá, de luz. Ai, gente, se alguém que for estudiosa aqui dessa matéria, por favor, perdoe a vergonha que eu tô passando. Eu realmente não sei, tô falando besteira. Mas é na minha cabeça, imaginando algo sobrenatural, que deve ter alguma explicação na física, na química, mas na minha cabeça de leiga, eu só consigo imaginar o sobrenatural. E mesmo dentro da física e da química, se for essas as matérias que explicam isso, eu acho que ainda assim fica algo sem ser explicado. Como que ao meio-dia uma luz tão forte brilha, onde já há luz plena, onde já há plenitude da luz? Porque não existe plenitude da luz sem Jesus. E aí eu fiquei pensando também, porque eu tô pensadora, meninas, eu tava pensando, pensativa, né? Fiquei pensando, para Paulo, que achava que estava no caminho, na verdade era Saulo ainda, né? Para Saulo, que achava que andava na luz, porque era esse o entendimento que ele tinha. Se Jesus tivesse aparecido para ele ao escuro, não ia ter o mesmo significado. Precisava ser durante o dia, durante o maior pico de luz, uma luz ainda mais forte que realmente impactasse a vida dele de forma tão grande que ofusca a vista dele, o deixa cego, e aí ele entende. Além da luz ainda tem a voz, os outros que estavam com ele só veem a luz, vê que tem alguma coisa que está acontecendo ali, mas eles não entendem. E aí Paulo vai continuar discorrendo, vai falar ali que ele fica cego, ele vai para Damasco, conta toda aquela história que nós já falamos ali no capítulo 9, né, sobre Ananias, e aí ele volta para Jerusalém, ele vai ser batizado, ele vai voltar para Jerusalém. Só que agora Paulo nos vai falar uma coisa nova. E aqui nesse momento, até esse momento aqui, a multidão estava ali no maior silêncio, porque ele estava validando a lei de Moisés. Eu perseguia, eu matava. Ele ainda vai falar ali sobre Estevão, né, que ele estava ali com Estevão, e que ele viu as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, elas foram depositadas aos pés de Paulo, validando, né, ele estava ali validando. Aí, muito bom, meninos, fizeram bem, era isso mesmo que era pra vocês fazerem. É isso que ele tá falando. E ali a multidão toda feliz, linda, não tava aplaudindo, porque eles estavam em silêncio, mas gostando do que eles estavam ouvindo, porque até então ele estava falando muito sobre a lei. Mas agora ele vai contar que ele volta para Jerusalém. E ali em Jerusalém, olha só o que acontece com ele aqui. No versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai. Apressa-te e sai-te logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho muito bem aqui ao teu respeito, né? E eu disse: Senhor, eles bem sabem que os encarcerava em prisão. Aí é Paulo falando com Jesus aqui. E nas sinagogas os açoitavam, e os que criam em ti, quando se derramavam o sangue de Estevão, é aqui que ele está falando, eu estava ali presente, blá blá blá, mas ele me disse, agora ele está falando que Jesus, né, falou para ele: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então aqui agora é Paulo nos contando uma coisa, porque até então a gente não sabia. Paulo, ele começa esse ministério dele com os gentios, mas por nada, assim, ele simplesmente vai porque foi abrindo uma porta, deixa que eu vou para os gentios. Não foi bem assim. Agora Paulo está contando que ele estava no templo orando. Aí novamente, fico redundante dizendo, né? Olha a importância da oração, que muitas coisas, né? Na maioria das vezes, Deus fala conosco através da palavra, quando nós estamos lendo, às vezes salta, mas quando estamos orando, é uma... mas como que é Deus? Gente, é uma sensação tão forte que você sabe que é Deus, não tem outra explicação. E aquilo que ele fala acontece. E se você segue o caminho, você segue as orientações que ele te deu, acontece. E além do mais, tem paz, é uma certeza que é Deus falando. E a gente vê aqui Deus, o próprio Jesus, aparecendo para Paulo durante a oração dele e falando para ele: olha, aqui você não vai ser muito bem recebido, que é verdade, ele não era bem recebido em Jerusalém por conta dos judeus, né? Primeiro que tinham medo, segundo porque alguns se sentiam traídos por ele, mas eu vou te mandar para os gentios.
vai para longe. E aí que Paulo começa a viajar, faz as viagens missionárias dele, e aí começa todo o ministério de Paulo expandindo o reino de Deus para os gentios, né, que sou eu e vocês. E os judeus, no caso, a multidão que estava ali ouvindo, quando eles ouvem isso, eles ficam muito irados. Aí aquele silêncio é quebrado, eles começam a ficar muito bravos, querendo continuar a açoitar Paulo, bater em Paulo, porque Paulo agora estava falando de um povo que não era o escolhido. Para os judeus raiz, eles não aceitavam, somente eles eram o povo escolhido e ninguém mais. E a gente sabe que essa não é a verdade. Eles eram o povo escolhido, mas nós somos o povo do coração de Deus, nós já falamos sobre isso. Jesus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você, quanto um judeu, temos acesso. Mas os judeus ali, eles sabiam que eles estavam perdendo terreno. E tanto perderam terreno, não que a religião judaica não exista até hoje, mas se nós formos olhar em proporção, o cristianismo ele expandiu de uma forma tremenda. Começa ali com os judeus, mas ele se expande para os gentios. E hoje é essa religião que é, né, grande, pelo poder realmente, que é a luz de Jesus, né, que derruba Paulo ali, que joga Saulo no chão. E por conta disso, por conta de Paulo ter esse chamado que o próprio Jesus, em um momento de oração, o próprio Deus chega para ele e o direciona e fala: olha, filho, você não vai ficar aqui não, eu quero que você vá para longe e eu quero que você vá pregar o meu nome, levar o evangelho da salvação para os gentios. E aí, novamente, a redundância, a importância, né, de estarmos sempre em comunhão com Deus, em oração. E aí eu falei que eu ia fazer um vídeo pequeno, meninas, mas eu acho que já tá grande demais, né? Então, é Paulo ali. E aí depois eles querem açoitar Paulo, mas Paulo ele vai se livrar de ser açoitado porque antes ele ficava caladinho, ele não falava que era cidadão romano não. Nos outros capítulos a gente viu que ele apanhava primeiro para depois ele contar que ele era cidadão romano. Mas aqui quando ele vai apanhar ele fala: ô, peraí, é lícito bater em romano? E aí o soldado fica todo, né, nervosinho, manda chamar o comandante. Quando o comandante chega e fala: peraí, mas você é romano? Como assim? Ela: sou. Aí o comandante fala: olha, eu consegui isso aqui com muito dinheiro, eu tive que pagar muito caro, como é que você conseguiu? E por que esse comandante ele disse que ele pagava muito caro? Porque o Império Romano, quando chegava em um lugar que conquistava uma cidade, ele não simplesmente saía e deixava seus soldados ali, não. Ele pegava os soldados do exército daquela cidade e transformava em romanos, porque eles não tinham um contingente tão grande. Então conquistava uma cidade, pegava aquele exército conquistado e dava direito a eles a serem romanos. Mas alguns deles tinham que pagar para serem romanos e era um preço muito caro. E aí Paulo fala: não paguei nada não, moço, paguei nada não, porque eu sou judeu de nascença. Novamente validando ali as raízes judaicas dele, né? E aí acontece que Paulo não é açoitado porque ele usou uma prerrogativa que lhe cabia por direito. Ele era judeu, então, aliás, ele era romano, e por ser romano, ele não podia ser julgado de acordo com qualquer lei. Ele não podia ser açoitado como qualquer outra pessoa assim. Mas romano não, ele tinha que ser açoitado de acordo com a lei. Primeiro ele tinha que ser julgado para depois ser açoitado. Então Paulo chama aqui para ele isso, né? Olha, vocês não vai tocar aqui agora, não. Também, coitado, né, gente? Vamos combinar? Ele já tinha sido açoitado, já tinha sido apedrejado, açoitado de novo, preso, então era muita coisa. Mas ali, aqui no capítulo 22, o que eu quero mais chamar a sua atenção é Paulo dizendo novamente, agora nós entendemos a conversão de Saulo, pelas próprias palavras dele. E ele contando, eu achei muito interessante a gente parar para frisar na questão do meio-dia, porque era uma luz tão forte, porque é a luz do mundo, a luz que não tem explicação para essa luz. Só Jesus é capaz de brilhar tanto ao meio-dia que ofusca os olhos de qualquer um, traz até cegueira, porque é uma luz que ela expande tudo que há ao seu redor. Então, meninas, hoje aqui no capítulo 22, a gente volta para a conversão de Saulo e eu quero que nós
possamos refletir um pouquinho sobre quem é Jesus, né? Que é o que Paulo está tentando explicar, contar tudo isso aqui. Olha, eu também pensava como vocês, mas quando eu conheci a luz de Jesus, eu deixei que ela me impactasse. Ela me cegou por um momento para me tirar do que eu achava que eu via, mas eu descobri que era cego e só agora eu realmente consigo ver a verdade. E a verdade, como nós sabemos, né, próprias palavras de Jesus, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que essa verdade que libertou Paulo, que cegou primeiro, porque era uma luz muito forte, possa nos cegar também, mas abrir depois de 3 dias, assim como Paulo, os seus olhos são abertos e ele vai andar de acordo com a vontade de Deus, porque esse era o chamado dele, o chamado para levar o evangelho da salvação, que chegou até mim e até a você, muito graças a Paulo. Então que nós também sejamos instrumentos, né, canal de bênçãos, como eu gosto de falar, para os nossos familiares, primeiro na nossa casa, como nós vimos ontem, primeiro na nossa casa, para os nossos filhos. A gente tem que plantar a semente, regar e orar para que essa semente cresça, frutifique, dê bons frutos e depois expandir ali para Damasco, para Jerusalém e até os confins da terra, tá bom? Então, hoje era isso, eu espero que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, deixe que a luz do mundo, que é Jesus, entre no seu coração, ilumine não só os seus olhos, mas ilumine o seu espírito, a sua alma, a sua vida toda, e que você também possa resplandecer essa luz, irradiar essa luz para todos que estão ao seu redor, amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Atos 23.